Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e flores em açúcar. E ao longo desse mês e do próximo também, então vai ser fevereiro e março, vamos falar aqui somente de flores. Não só de açúcar, mas vamos falar aqui de flores comestíveis. Tanto que na aula da semana passada a gente fez uma hortênsia em papel de arroz. Então aqui a gente vai falar realmente de vários temas, de várias massas, materiais comestíveis, e nesse meio de caminho tem live, tem aula extra. Então, se você ainda não está no grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Entra aqui embaixo, clica para você receber lá todas as mensagens. Inclusive, quem está no Telegram escolhe o tema das lives. Então, é legal estar no grupo do Telegram também, porque você bate papo, escolhe o tema, porque realmente vocês é que mandam no pedaço. Então, hoje a gente vai fazer aqui a tulipa crespa. É uma flor que é muito bonita, ela faz um visual super elegante num bolo ou no seu trabalho que você for fazer, mas é super fácil. Então, bora lá? Vamos começar aqui pela base, que são os arames. E eu tô aqui, olha, com 6 arames do tamanho 26, do calibre 26, tá? Que aqui vão ser as pétalas. Então, nas pétalas a gente vai trabalhar com o 26. E aqui eu tô com 7, na verdade, porque eu tô com 6 do arame 28 e um do 26 também, que aqui são as anteras e o estigma, tá? Que são aquela parte dos pistilos, que são 6 também, da mesma forma que as pétalas, e aquela partezinha central que se chama estigma, tá? Que a gente tá aqui com um único arame. E eu já vou começar por ela. E eu aqui peguei, botei só um pouquinho do corante verde do limão siciliano. Eu usei o corante em pó da Luli Candy, o limão siciliano, é bem pouquinho, tá? Só para fazer um verde clarinho de base, e depois aqui a gente também, que secar, a gente vai pintar. Então, a gente vai usar aqui essa coloração esverdeada, mas a tulipa você pode ter também essa parte central em preto, em amarelo, então vai depender da coloração da sua flor, tá? É bem importante que a gente observe bem essa questão. Então, deixa eu aqui pegar todos eles, a gente vai fazer uma basezinha em todos os arames para a massa não escapulir. Então, eu vou pegar aqui, olha, com uma pinça, pode pegar até com a mão mesmo, porque é um calibre muito fininho. A gente está trabalhando com arame 28. Eu só vou dobrar 90 graus. Deixa eu botar aqui num fundinho preto para mostrar bem, olha. Fica o arame aqui 90 graus. E você pode fazer ou com a mão ou com uma ferramentazinha, com uma pinça, funciona também do mesmo jeito. Eu vou dobrar todos. Essa pontinha que vai dar a estabilidade para a partezinha não soltar aqui, tá? Vai fazer como se fosse um ganchinho mesmo. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho só da massa e vou dividir em 6 bolinhas iguais. Então, eu vou aqui dividir isso aqui em 3 e em 2. Todas elas, deixa eu botar todas do mesmo tamanho para ficar fácil de ver. E é pequenininho mesmo, tá? É delicado. Olha lá. Olha o tamanho na minha mão, como é que é bem pequenininha essa bolinha. Daqui até pode ser um pouquinho menor ainda. Todas bem miudinhas, tá vendo? Essa aqui ficou até um pouquinho maior, vou tirar. Então, tá lá todas as bolinhas do mesmo tamanho.
E agora eu pego essa bolinha e dou um apertãozinho aqui numa ponta e na outra. Eu quero que faça como se fosse um grãozinho de arroz. Aqui, tá vendo? Ela fica bem compridinha. E eu vou pegar essa pontinha do arame, só a pontinha aqui, e vou umedecer. No caso, eu tô usando aqui clara de ovo, mas pode usar uma colinha bem ralinha de CMC, água, não tem problema, vai colar do mesmo jeito. Mas a clara de ovo é a cola mais tradicional que tem para flor de açúcar. Então, é a que eu estou usando aqui. Eu venho aqui, olha, mais ou menos no centro e vou introduzir. E só dou um apertãozinho aqui para não deixar escapulir. Posso, inclusive, passar um pouquinho de amido na minha mão, olha, para não ter umidade nenhuma e ajudar a conseguir colocar aqui e colar direitinho. Então, fica assim, olha, compridinho. E agora eu quero dividir isso aqui ao meio, fazer uma marcação aqui. Eu posso fazer tanto com estilete, com bisturi, como com uma espátula, enfim, algo que seja bem fininho. Eu não vou usar a parte do corte, eu vou usar essa parte aqui de trás para não cortar isso por inteiro, eu só quero marcar. Então, tá lá, marcadinho. E eu ponho para secar. Para depois aqui eu vou colocar também o pólen. Então aqui eu vou deixar secando, eu vou só espetar no isopor. E presta bastante atenção para não esticar um muito mais do que o outro, tá? Então já vou deixar aqui todos juntos para a gente ter aqui a noção, não ficar um maior do que o outro. Porque às vezes a gente estica um pouquinho mais, aí não fica legal. Então, o ideal é quando fizer, faz tudo já medindo, que aí não tem erro. E muita gente fala, ah, mas clara de ovo tem problema? Não tem problema algum essa clara de ovo aqui, porque ela vai secar, então não tem problema em relação à salmonela, à segurança alimentar, tá? Aqui a gente não vai ingerir essa clara de ovo crua, ela vai estar sequinha, então não tem problema. Marcou, é só espetar no isopor. E importante, eu não quero também deixar excesso de clara aqui nessa pontinha. Então, eu sempre tiro um pouquinho aqui na minha mão, no cantinho da mão. E ó, lembra de colocar bem no centro para não ficar tortinho, tá? Firmou, prontinho. Esse processo a gente pode fazer para várias flores que tem essa parte da antera. Então, a própria tulipa normal, sem ser a tulipa crespa, lírio, enfim, tem muitas flores que tem essa partezinha que a gente constrói da mesma forma. A gloriosa, que é da família do lírio, a marilis também. Enfim, temos muitas flores que a gente faz com esse mesmo processo. Então, já deixei ali no cantinho secando. E agora vamos fazer a parte do estigma. Vou fazer aqui uma bolinha. O tamanho dela também não é muita massa. Qualquer coisa, se precisar, a gente vai tirar o excesso. Eu vou aqui só umedecer também um pouquinho a pontinha. E ó, eu vou introduzir aqui, passo um pouquinho do amido na mão por conta da umidade que fica da mão. E venho aqui, ó, vou deixar uma pontinha aqui em cima. E venho fazendo um pescocinho nessa massa. Olha, eu faço um vai e vem. Deixo essa pontinha aqui em cima. E vou empurrando, ó. E encapando. Eu tô aqui descendo a massa, tá vendo? E vou aqui
esticando, encapando, fazendo um pescocinho. Então, eu deixo, ó, o arame tá quase aqui aparente, mas ele não aparece, tá? Ele tá bem na pontinha ali. Presta só bastante atenção para não ficar tortinho. Então, ficou compridinho aqui. E aqui embaixo, essa bolinha, que é a parte do ovário da flor. Então, na realidade, as partes externas das anteras é onde tem o pólen. Aqui é onde vai fecundar, a parte do estigma onde fecunda, que vai entrar, perdão, né, a parte do pólen. E desce, e aqui tem o ovário. Então, aqui, ó, eu só vou pressionar aqui embaixo, para não deixar escapulir. Tirando aqui só um excessozinho de massa. Tá vendo? Não fica tão fininho. E aqui eu tenho mais ou menos 3 centímetros. Não precisa medir 3 centímetros exatos. Pode ser entre 2,5 e 3 centímetros, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Nessa bolinha aqui de cima, eu vou dividir ela em 3. Então, eu venho aqui, dou um apertãozinho, dividindo isso em 3. Olha lá. E aqui, ó, eu tô achatando de novo. E agora eu vou dividir cada uma dessas partezinhas. Ó, então aqui, dividi em 3, eu dei só uma achatadinha, porque quando aperta acaba que levanta um pouquinho, eu não quero isso muito alto, tá vendo? Para ela não ficar muito alta, eu dei só uma achatadinha aqui na ponta. E agora, esse meinho eu também vou dividir novamente em 2. Então, eu dou um apertãozinho para um lado, um apertãozinho para o outro. Olha lá, tá vendo? Tá dividido aqui no meio. Um lado e outro. Que fica ainda mais delicado. E o ideal é realmente pegar uma pinça para fazer isso, tá? Não faça sem a pinça não, porque vai ter dificuldade. Então, pega uma pinça dessas assim de precisão, de pontinha fina, que consegue fazer. E aqui embaixo também a mesma coisa, olha, eu dou aqui uma pinçadinha nessas interseções. Tentando manter o mais retinho possível, tá? Que a planta é toda certinha. Isso aqui não é extremamente necessário fazer, mas se quiser pode fazer que fica bem bonito. Então, vou deixar secando e agora a gente vai para a parte da pétala. Como eu falei no início da aula, a gente só vai trabalhar com um único cortador. A tulipa normal, ela tem 2 tamanhos. Tem uma pétala um pouquinho menor na parte interna e uma maior na externa. Essa daqui a gente vai trabalhar com um único tamanho. E eu vou trabalhar com a massa branca exatamente para a gente ter a possibilidade na hora da pintura poder brincar com várias cores. Se eu tivesse, eu posso aqui perfeitamente fazer uma massa, por exemplo, um amarelo bem clarinho e depois trabalhar ela com uma flor bicolor, por exemplo. Fica bem bonita também. Mas quando a gente está fazendo uma produção grande e de repente a gente vai fazer com várias cores, é legal você faz em branco porque aí você consegue ter agilidade no seu trabalho. O que acontece quando a gente faz flor de açúcar? Para que a gente faz a flor de açúcar? Bom, temos aí vários motivos. Um, que é alimento, né? É comestível. Então, nesse caso, a flor não tem problema
para a questão alimentar do bolo. A gente não está trabalhando com nenhuma flor que possa contaminar esse bolo. E também para, claro, valorizar. Por exemplo, você faz um bolo de 100, 200 reais, você pode dobrar ou até triplicar o valor do seu bolo colocando flor. Então, é uma grande vantagem de trabalhar com flor de açúcar. Não só de açúcar, mas de massas comestíveis. E outra vantagem também é fazer a flor realmente de acordo com o projeto, e flores que de repente não estão na época, ou flores que não são da nossa região, a gente pode aí criar muita coisa. Então, vamos agora aqui para o processo de fato. Eu coloquei um pouquinho de gordura vegetal aqui na base. Eu tô com uma base bem lisinha e vou passar também um pouquinho aqui no rolinho, só para a massa não colar. Essa pétala, a gente abre ela fina, mas não precisa abrir tão fina, tá? E importante, sempre que você for abrir a massa, meça o tamanho do cortador para não, de repente, se eu tivesse com uma massa aqui muito pequititinha, na hora de abrir eu vou ter dificuldade para cortar. Então, coloca sempre a medida junto com a medida do cortador, tá? A medida da massa com a medida do cortador. Então, vamos lá. Eu vou colocar ela fina, mas não tanto, porque ela tem textura. Então, depois a gente vai, inclusive, bolear, fazer com umas tequinhas, partes internas, para a gente conseguir aqui trabalhar ela melhor. E eu venho, esse cortador, tá vendo? Ele é todo cheio de cortes internos, porque ela é bem, bastante textura. Então, eu venho aqui, olha, eu abri essa basezinha aqui, onde eu vou introduzir o arame, a gente chama de rampa, pode chamar de relevo, enfim. Essa parte aqui mais altinha, eu simplesmente vim, pressionei de um lado, abri, pressionei do outro e deixei esse relevo no centro. E eu venho posicionando bem aqui no meio, onde eu vou introduzir o arame, que é o arame realmente da estrutura, e posiciono ela bem retinha. E para ela não escapulir, eu não vou ficar mexendo esse cortador aqui. Eu venho aqui com um rolinho em cima, ó, só para garantir que todos os pontos estão aqui sendo cortados. Então, tá lá. E todas elas a gente vai fazer no mesmo processo, tá? E agora eu pego aqui o arame 26, vou umedecer um pouquinho a ponta dele, tiro o excesso para não escorregar. Ó, passei só um pouquinho do amido na minha mão para não grudar. Seguro aqui, olha, com o dedo médio, bem no centro, e o polegar, porque aí a gente tem certeza da direção que a gente vai colocar esse arame dentro da pétala. Então, eu seguro firme aqui e venho colocando o arame, e o arame ele não vai até a ponta, tá? Eu coloquei ele até aqui mais ou menos 1/3, deixei uma parte grande aqui para cima. Ó, tá vendo? Ó, ele não tá vindo até a ponta. E quando a gente direciona, a gente consegue realmente segurar e sentir que esse arame não tá escapulindo. Ele não tá saindo nem de um lado nem de outro. Dou aqui só um leve apertãozinho para esse arame não escapulir, ficar bem firme aqui dentro. E trago para o pad. Eu tô aqui com um pad mais escuro, menorzinho, mas mais escuro para ficar fácil de ver. Eu só vou bolear as bordinhas antes de colocar no frisador, só para afinar aqui um pouquinho. Então, só realmente afinando e para não deixar nenhuma marca do cortador, enfim. Só afinar realmente aqui as bordinhas.
E olha a textura dessa flor, como ela tem muita textura. E aqui a gente não precisa pressionar demais, tá? Porque como ela tem muita textura, pode acontecer de rasgar. Então a gente não pode botar muita força nela. Eu vou passar aqui também um pouquinho da gordura vegetal. Então eu vou espalhar aqui para não correr o risco de grudar nada. E passa só na primeira vez, tá? Depois isso aqui vai durar bastante. A não ser, claro, que você esteja fazendo uma quantidade muito grande, então de vez em quando vale a pena passar um pouquinho da gordura para facilitar na hora do processo. Tirei do pad. Ah, importante, aqui o pad é legal sempre botar também um pouquinho do amido, tá? Faz essas trouxinhas assim e bate um pouquinho do amido para não agarrar. Então eu vou posicionar bem nesse centro e vou apertar. Prestar bastante atenção para ela não escapulir. Posiciona e pressiona tudo por igual, tá? Eu não vou fazer aqui muita força, mas a pressão tem que ser toda por igual, porque eu quero que ela vinque toda da mesma forma. Eu não quero um lado mais, outro menos. Então, a força aqui é por igual. Não fica fazendo assim com a mão, porque pode acontecer nem para um lado, nem para o outro. Porque pode acontecer de um lado ficar mais vincado do que o outro. Olha a textura dela, como é que já sai daqui, linda, 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 linda. Tá vendo? Olha que linda que ela fica. Mas eu agora vou dar mais um movimento a essas pétalas, essas voltinhas aqui do canto. Eu posso vir com um boleador bem pequenininho e dessas estequinhas, tá vendo que são curvadinhas na ponta. Tem essas que são estilo de gancho também, mas muito cuidado para não pegar ponta, tá? Então, eu venho aqui nessas pontinhas e dou aqui, olha, uma leve esticadinha para ajudar a fazer essa curvinha dela. E ela fica mais soltinha. Ó, deixa eu fazer também um aqui com o boleador. E ela faz já, ó. Só para ver a diferença. Tá? Então, pode usar um boleador pequenininho ou até mesmo desse tipo aqui de estequinha, que facilita bastante. E eu ponho para secar aqui numa casquinha de ovo. Eu já dou aqui uma leve curvadinha, só para ajudar no movimento. E eu posso fazer todas assim mais fechadinhas ou algumas com as pétalas, as pontinhas um pouco viradas para fora. Então eu vou fazer uma próxima com uma casquinha de ovo menor para mostrar como a gente pode dobrar algumas pétalas também para fora, para dar um movimento interessante. Eu gosto sempre de, depois que eu faço essa abertura, passar o dedo assim no centro, para ter certeza que não ficou nenhuma bolsinha de ar, que a gente consegue ficar com a massa bem coladinha na base, para não ter erro. E aqui eu tô abrindo uma de cada vez só para facilitar no processo, para você conseguir enxergar melhor. Mas se você quiser abrir aqui 3 pétalas de cada vez, pode. É só colocar protegida para não ter problema de ressecar. Mas você já pode facilitar aí e abrir várias pétalas ao mesmo tempo. Então, só umedeci a pontinha. Segurei bem no centro e foi. Dá só aquela pressãozinha. Eu não quero deformar essa pétala, eu só dou uma pressãozinha. Deixa eu botar o pé de escuro para enxergar melhor. Eu só dou essa pressãozinha aqui, eu não deformo a pétala, é só para realmente o arame ficar fixo. E o arame tá vindo aqui, olha,
Tá vendo? Ainda tenho mais 3 dedos da pétala aqui para cima. Então, ele não vem para a gente poder ter esse movimento todo dela. Afina um pouquinho as bordinhas antes de vincar, de colocar no frisador. Olha lá como é que ela tá linda, linda, linda. Então eu vou colocar uma casquinha de ovo menor, invertida. Eu vou dar aqui o movimento para ela secar a curvinha, tomando cuidado para esse arame não escapulir, tá? Então não deixe esse arame escapulir aqui do lado. Eu já faço aqui, enquanto ela ainda está bem fresquinha, eu dou aquela dobradinha no arame para ela já fazer o formato. E eu vou aqui dobrar bem na base para ela poder encaixar aqui. E eu coloco nessa parte invertida, tá vendo? Eu não vou botar nessa parte de baixo. Eu virei e tô botando invertida. E dessa forma, olha, ela fica com um movimento diferente. Então ela não seca toda igualzinha, bem certinha. Ela faz algumas angulações diferentes. Então ela cria aqui mais alguns movimentos. Posso aqui, ó, inclusive ajudar e dar uma dobradinha em alguns pontos. Então eu vou fazer as outras e mostro aqui os movimentos que a gente pode colocar na hora de secar para ela ficar com formatos diferentes. E aqui eu tô com todas as pétalas e eu vou mostrar, olha, como a gente pode colocar em cada uma. Aqui eu tô com essa casquinha que é um pouquinho maior, para deixar realmente a pétala mais abertinha com o formato. Então aqui ela fica com o formato, porém um pouco mais aberta, como se ela estivesse ainda no processo de abertura. Essas outras aqui, elas estão um pouquinho mais fechadas. Aqui eu virei, então ela tá viradinha, não tá com a parte aberta para cima e sim para baixo. E eu só apoiei em cima, então a gente pode dar uma vincadinha para ela ter um movimento diferente. Mas aqui, como essa casquinha é menor, ela fica um pouco mais fechadinha. Então ela tem aqui um formato que é legal para as pétalas internas. E aqui, realmente com ela viradinha para dentro, a gente tem essas duas possibilidades também para secar e dar mais movimento a essa flor. Então eu coloquei ela inteirinha aqui dentro, então ela ficou aqui, ó, bem fechadinha, tá vendo? Ela tá bem fechadinha, ela ainda não secou por completo, mas ela tá bem fechadinha aqui dentro. Então é ideal para as pétalas internas, que ainda estão bem fechadas. E eu botei ela dobradinha para fora. E aqui a gente faz esse movimento como se ela estivesse realmente abrindo a pétala. Então eu coloco, faço aquela curvinha e posiciono só a bundinha dela e coloco a pontinha para fora. E fazendo esse movimento ela abre, ela ganha aqui realmente essa quase como uma dança das pétalas. Então é legal a gente manter pelo menos umas 3 estruturas para conseguir brincar para uma única flor. Claro que a gente faz em quantidade, então eu posso aproveitar aqui todas as casquinhas, as duas aqui, colocar inclusive mais de uma pétala aqui dentro. E aqui a mesma coisa, eu posso montar todas elas fazendo aqui o processo com várias flores. E aí depois na hora da montagem a gente vai intercalando tudo para conseguir fazer aí um movimento bem natural. Esse é o segredo dessa flor. Para a gente conseguir ter as pétalas diferentes, a gente põe a secagem de forma diferente. Já estamos aqui com todas as pecinhas secas, as pétalas, os estames, tudo aqui bonitinho. E é legal a gente separar as pétalas internas das externas. Aqui a gente consegue ver, olha,
Essa aqui, como é que ela ficou bem dobradinha para dentro, aquela que a gente botou dentro da casquinha do ovo menor. Essa aqui já foi no ovo maior. Então, essas são as pétalas internas, que elas ficam mais fechadinhas. Então, a gente tem um espaço menor. E essas, as externas, que eu fui botando, ó, dobrando aqui para fora. E cada uma ficou de um jeito. Então, a gente pode aí fazer o movimento, elas fechadinhas para dentro e viradinhas para fora também. Então, a gente já separa e deixa já separadinho na hora da montagem, isso facilita o processo. E aqui, todas essas hastes, agora a gente vai colocar o pólen em todas elas e fazer a parte da pintura. Então, eu vou tirar para poder começar na parte do pólen. Tirar aqui todas as pétalas para não sujar. Eu já peneirei aqui, eu peguei um pouquinho de germe de trigo e peneirei para ficar fininho. E você pode usar também outras farinhas, como por exemplo, semolina, até mesmo uma farinha de rosca. É legal uma farinha que seja grossinha, que quando a gente peneira fique assim, mais fininha, com cara mesmo do pólen. E a gente pode tingir. Eu vou colocar o amarelo, aqui é o corante da Luli Candy, junto com um pouco do explosão, que é esse laranja. Olha aqui, ó, esse é o explosão. E vai ficar um tom mais laranjinha. Como eu expliquei, a tulipa, ela tem várias cores de pólen. Tem o pólen mais pro amarelinho, esse tom do laranja, tem preto também, mas aqui a gente vai fazer esse laranja um pouco mais aberto. E por isso que eu vou colocar o amarelo, que o amarelo ele traz a luminosidade. Então, por isso eu vou aplicar aqui um pouquinho do amarelo junto com o laranja. Só o laranja nesse pozinho da farinhazinha aqui do germe de trigo ia ficar muito fechado, muito mortinho. Então, quando eu coloco o amarelo, traz luz para essa cor. Então, vou misturar aqui, pegar um palitinho. Então, pode misturar com um palitinho, com uma espátula. Aqui ainda tá clarinho, vou botar um pouco mais de corante e cuidado para não ficar o corante em gruminho, tá? Então, espalha bem esse corante para quando depois você colocar o que você quer aqui, a base que você quer para tingir, para aplicar o pólen, acabar tingindo só de corante e não com a farinha tingida. Então, é bom você dissolver bem todo o corante quando for tingir aqui. Vou colocar um pouquinho mais, que ainda tá claro. Eu quero um tom, um laranja bem realmente aceso. Então, vou colocar aqui uma quantidade maior de corante e vai acertando. E quando você fizer, você pode fazer uma quantidadezinha para uma porção grande de flor que rende, você consegue guardar aí por um período mais ou menos de 2 semanas, tranquilamente num potinho, porque como é uma farinha e a gente mexeu aqui com corante, pode ser que muito tempo possa mofar. Então não é legal guardar por muito tempo, mas até 2 semanas é tranquilo, a gente consegue guardar aqui com tranquilidade. E aqui, ó, misturando, misturando, dissolvendo bem esse corante. E o corante aqui também ele vai dar um tempinho para ele pegar, porque ele vem soltando a tinta, demora uns minutinhos, e aí a tinta vai dissolvendo aqui, mas eu vou botar ainda um pouquinho mais para acertar, que ainda tá um tom muito da farinha. O germe de trigo ele tem esse tom amarelinho um pouco mais pálido, um pouco areia. Ó, colocar um pouquinho mais do amarelo para dar mais luminosidade. E esse corante ele tá com um pouquinho de gruminho, então vamos dissolver bem para não ficar nenhum pedacinho na hora da pintura. Então vamos misturar, dissolvendo aqui bem as bolinhas. Vou até pegar uma outra espátulinha aqui mais forte do que o palitinho para conseguir dissolver bem essas bolinhas, esses gruminhos que tem aqui do corante. Prontinho, então acabei aqui, já tá tudo dissolvido e todo o germe de trigo foi tingido. Agora, para aplicar aqui, a gente vai colar com a clara de ovo. Então, eu vou pincelar toda essa parte que a gente fez aqui como se fosse esse grãozinho de arroz. Literalmente pincelar aqui, pintar de clara de ovo e só mergulhar cada partezinha aqui no pólen.
Então, é bem tranquilo. Olha lá, mergulhei ali no pólen e a clara de ovo vai fazer essa colinha, esse papel aqui de colinha, que eu não conseguiria com água, por 2 motivos. Tanto a água quanto a colinha de CMC, nesse caso aqui, iam acabar ativando o corante e a clara de ovo não ativa. Então, fica bem mais fácil para a gente conseguir colocar sem que fique com cara realmente do corante dissolvido. Onde tiver buraquinho, eu passo um pouquinho mais. Pronto. Agora eu vou fazer esse processo em todos. Agora aqui já na última peça, processo todo igualzinho, prestando atenção sempre para não deixar nenhum buraquinho. Tiro o excesso e conforme eu for montando o restante da flor, essa peça vai secar e quando a gente for fazer a montagem já tá tudo ok. Então prontinho, vou agora pintar essa parte central que é o estigma e aqui a parte inferior também do ovário. E eu vou colocar, além dessas 2 cores, também eu vou acrescentar o verde siciliano. É um verde bem bonito, bem natural. E eu vou usar agora os 3 nessa pecinha. E nesse caso eu não preciso mais do pólen, é só realmente o corante. Então eu vou começar pelo verde, aqui nessa parte inferior. Então aqui, essa partezinha aqui mais gordinha, onde é o ovário, tiro o excesso do corante e começo de baixo para cima, sempre trazendo de baixo para cima. E cuidado para não deixar aquela marca, aquele borrão de corante na sua peça, tá? Então, tira o excesso sempre do pincel e vem devagarinho. É preferível a gente colocando aos poucos do que deixar uma marca. Dá essa batidinha aqui no papel, eu tô com papel manteiga para realmente conseguir aproveitar melhor esse corante e não sair sujando tudo. E agora eu venho com o amarelo e um toquezinho aqui desse laranja, tá? Só um pouquinho mais. E pinto aqui essa parte superior, toda ela, olha, em cima, embaixo, e depois eu vou descer um pouquinho também, bem pouquinho. Então a gente vai fazer uma transição do verde de baixo até o topo e esse amarelo alaranjado também do topo descendo um pouquinho e eles se encontram no meio. Só desço um pouquinho, não tem necessidade de descer tudo até lá embaixo, tá? É só realmente aqui nesse topo e o verde na parte de baixo. Então, tá ok. Eu vou deixar agora aqui do lado e começar a pintar as pétalas. E aqui eu tô com as pétalas internas e vou colocar aqui também a essa mistura o pitanga. Esse pitanga, ele é um rosa bem intenso, bem vivo. E essa tulipa, ela, inclusive a gente chama ela de papagaio, porque ela é bem colorida, ela tem a mistura de todas essas cores, tanto do laranja, esse rosa intenso, nessa parte central aqui de trás vai ter bastante laranja e rosa, e nas pontinhas o amarelo. Então, eu vou começar pelo amarelo, bem na pontinha, e aí uma coisa legal é você seguir a sequência. Vem com o amarelo em todas as pétalas e depois você vem misturando as outras cores. Dessa forma você não perde tempo de sequência de trabalho. Então vamos lá. Pego o amarelo aqui e venho de fora para dentro. Eu não quero fazer a marcação muito forte, como eu falei, de ficar uma bola de corante. Então eu venho devagarinho de fora para dentro e vai já trazendo essa nuance da cor. Segura sempre no arame, não na flor. Cuidado para não quebrar a flor, então a gente vem sempre com cuidadinho, com pincel, e pincel macio, tá? Então eu pego aqui bastante a lateral e também faço isso na parte interna. De novo, cuidado para não segurar na flor, segura no arame. E agora eu venho de dentro para fora, porque como ela está muito fechadinha, fica mais fácil trabalhar de dentro para fora do que de fora para dentro.
Nas pétalas que forem mais abertas, aí sim a gente pode fazer de fora para dentro. E o processo é exatamente o mesmo, sempre nessas pontinhas. Mas a gente também pode pintar essa flor com inúmeras possibilidades. Ela tem bicolor, então com formas bem marcadas, rajados bem marcados. Pode fazer toda rosinha, com vermelho intenso, vinho, verde, enfim, tem várias possibilidades. Procura depois no Google, que realmente tem várias possibilidades. E agora eu vou fazer aqui, como eu disse, a sequência de todas, pintar a pontinha de todas elas em amarelo. Pronto, eu fiz agora aqui em todas elas, não tinha necessidade de mostrar o mesmo processo em todas, então eu já antecipei, pintei todas elas, tanto dentro quanto fora, e agora a gente vai entrar com as outras cores. E agora eu vou misturar o rosa com o laranja nessa parte central, e depois aqui embaixo com o verde e amarelo novamente. Um pincel um pouquinho maior, e já venho aqui fazendo a misturinha dessas duas cores. Eu poderia fazer também só com o rosa, tá? Mas ela realmente, eu quis dar esse toque mais alaranjado, então por isso eu botei um pouquinho de laranja, esse rosa. Eu vou misturando aqui, e a mesma coisa, eu venho de fora para dentro, eu vou misturar, fazer a interseção com esse amarelo. Então, olha, eu vou jogando em cima do amarelo e depois trazendo aqui para o meio. Porque eu preciso que as cores se misturem, se intercalem, elas não são blocadas na natureza. Elas se misturam, fazem um degradê. Então a gente tem que realmente colocando, fazendo a transição de uma e outra. E aqui tem que prestar bastante atenção para pegar todos os pontinhos, tá? Não deixar nenhum pontinho em branco, porque ela é bem colorida de fato. E olha, eu vou pintando também seguindo a marcação dela. Então eu venho nessa parte central mais para reto e as laterais a gente vai empurrando para fora. E essa parte central aqui, a gente já consegue ver bem essas marcações. Olha como é que ela é bonita. A gente já vê bem o friso, conforme vai pintando, a marcação dela fica bem evidente. Eu particularmente acho essa flor muito bonita, muito, como eu posso dizer, fluida realmente, porque a gente pode ter esse movimento da pétala para fora, como essa daqui que eu estou pintando agora, e ela fica quase como uma bailarina, ela faz um balé realmente das pétalas. Então, por isso é legal a gente vir pintando, seguindo a marcação, para fazer quase esse efeito de dança. E aqui, ó, cuidado, não deixa nenhum branquinho, pinta ela toda. E exatamente por isso eu precisei dela branca, para eu conseguir fazer a transição de cores sem interferência alguma. Se eu tivesse com uma base aqui, por exemplo, mais para esse tom do laranja, ia influenciar muito no toque do amarelo e do verde. Então ela branca, ela é neutra, eu posso pintar da cor que eu quiser. E cada pétala não tem jeito, acaba ficando um pouquinho diferente da outra. Então, já que mesmo processo, fiz em todas do mesmo jeitinho. E agora, como eu falei, eu vou colocar o verde e o amarelo nessa pontinha. Então, vamos lá. Fiz a interseção do amarelo para o laranja. Agora, vamos fazer a interseção do verde nos cantinhos e no centro amarelo. Bate, tira o excesso. Ó, só tô puxando realmente de fora para dentro. Puxa o centro para fazer bem a interseção. E mistura esse verde também a esse laranjinha. Principalmente nessas pontas onde tem umas dobrinhas, é legal a gente prestar atenção aqui, olha, para não deixar faltar, não deixar ficar branquinho. Então, olha sempre todos os ângulos. Olha lá, todas as pontinhas. E vem misturando. E agora aqui na parte central e inferior, eu venho com amarelo de novo. E aí faz o equilíbrio com a parte lá de cima. E o amarelo faz uma ótima transição com o verde. Então,
Fica aqui bem interessante essa transição, olha, o amarelo com verde, a gente quase nem sente a diferença. Quando vê, tem aquela nuance diferente, mas a gente não consegue perceber. Então tá aqui, ó, bem marcado. E agora eu venho nessa parte central, nesse veio central, e venho só com rosinha e vou unir todas elas. Então eu venho puxando, ó, bem retinho e vou trazer de cima até embaixo esse tom mais forte desse rosa. Esse rosa bem cheguei, mas que fica lindo para essa flor. Esse centro é bem importante a gente marcar ele bem, tá? Ó que legal que já ficou bem unido. Parece realmente que já estava assim. E aqui a mesma coisa, venho com verde na ponta, o amarelinho de base e depois também trago o rosa até aqui perto do arame. Olha todos os cantinhos para não deixar passar nada, tudo certinho, venho aqui com o amarelo, fiz todo esse acabamento aqui do amarelo, agora eu já posso vir com o rosinha. Então, trocar o pincel e ó, puxo de novo a parte central, tá vendo? O amarelo ele fica evidente ainda, mas quando eu puxo essa parte central, todas as cores parecem que se encaixam automaticamente, assim, é magia. Essa parte final de acabamento parece magia que acaba unindo todas as cores. E esse veio central fica bem marcado, tá vendo? Fica bem evidente. Quanto mais marcado aqui, melhor. Então pode caprichar. Capricha bem aqui esse centro, principalmente nessa curva, que ela fica ainda mais interessante, mais bonita. Então aqui toda ela. E agora eu vou fazer o processo em todas. Mesmíssima coisa, sempre complementando esse centro, colocando aqui para unir tudo. E aí faz esse acabamento final. Olha lá, toda ela com as bordinhas em amarelo, seguindo para dentro uma suavidade para o laranja. E daqui a pouco entra o laranja intenso e na ponta novamente o amarelo. Então olha lá, todas elas do mesmo formato. E agora eu vou colocar um rajadinho mais aqui para o centro. Esse centro a gente trabalhou com o amarelo, com o laranja e com o rosa. Então, repetindo, laranja, o rosa, o verde nas pontas, o amarelo no topo e na base. Depois reforça o rosa no centro, na mesma coisa na parte interna. E agora aqui na parte externa eu vou fazer uns rajados e aí sim eu vou usar o álcool de cereal. Eu vou até colocar aqui na tampinha, deixa eu pegar minha tampa, botar um pouquinho de álcool de cereal na tampa ali do corante verde. E eu vou fazer uns rajados, uns blocos com o verde. Fazer umas pinceladas e dar um toque também bem diferenciado nela. E eu só faço isso na parte externa, eu não preciso fazer na parte interna, tá? Aí nesse caso é só realmente na externa. Então deixa eu tirar aqui para não derramar. Coloco um pouquinho do verde aqui, vou diluir o verde, botar aqui pertinho, né, para não atrapalhar a vida. Então, coloco aqui um pouquinho do verde e vamos lá. Agora são só pinceladas fazendo rajadas. Eu não preciso encostar demais o pincel, eu só venho puxando, olha. Então vamos lá. Puxa, só puxando e faz esse bloco com o pincel, tá vendo? Então ela fica umas manchinhas realmente bem intensas do verde. Esse álcool vai evaporar rapidinho, vai ficar só o corante. E vou fazer esse repetido em todas. Se achar que ficou com pouco corante, que você tá muito diluído, coloca aqui agora um pouquinho mais, ó. Coloca um pouquinho mais do corante. Mas o importante é que tem que estar úmido para ele fazer esse bloquinho, para deixar o rajado. Todas elas, botar um pouquinho mais aqui, faz de corante para ficar mais intenso.
E pronto. Aqui também acertar um pouquinho. Onde a gente achar que ficou muito clarinho, pode voltar, depois que o álcool seca, a gente tem a verdadeira noção como tá o traço, tá vendo? O álcool já secou, e aí eu consigo ver como é que ficou o traço. Aí, precisando dar um retoque, ó, coloca mais um pouquinho aqui. Prontinho. Todas elas, agora vamos para a montagem. Eu vou guardar tudo aqui para não sair derrubando. Vou tampar todos os corantes. Vamos começar a montar aqui a parte interna. Eu já forrei alguns cabinhos aqui. Vou forrar agora esses dois. E eu pego a fita floral, esse verde médio, e vou cortar ao meio. E a gente dá só aquela esticadinha para conseguir aqui dar a colinha dela. Eu venho um pouquinho mais abaixo, ó, e giro para poder colar e só subir aqui para encostar nessa base e vem girando e puxando para fazer aqui o acabamento bem rentezinho, bem fininho. Ó, novamente, puxo a fita, venho aqui um pouquinho abaixo para não correr risco de bater, de quebrar. Girou, sobe a fita e continua girando agora o oposto, olha, e forra tudo. Uma coisa importante é dar uma leve giradinha nessa parte onde tem o pólen e a gente vai encaixar isso aqui mais ou menos na mesma altura. Aqui na mesma altura, um pouquinho para baixo só. Não tem problema se quando a gente girar aqui, ficar um pouquinho mais juntinho do outro. O importante é sempre estar medida na mesma altura. E eu venho colocando e pressionando a fita. Depois a gente acerta as posições, mas é só importantíssimo medir tudo na mesma altura, tá? Não ponho um pistilinho mais alto do que o outro, não. E procura também, quando estiver montando, dar um espaço semelhante para não ficar um muito mais juntinho do outro. Então, a gente vem aqui só ajustando. Pronto, agora o último. E aqui, olha, eu só vou descer a fita para deixar tudo juntinho. Então, a parte reprodutiva da flor já está pronta. Agora vamos colocar as pétalas. As que são abertas a gente vai deixar separado e vamos começar com as mais fechadinhas. Todas elas eu vou dobrar aqui bem na base, pegar o arame e dobrar para ela poder encaixar perfeitamente aqui nesta base. Então, a base do arame vai encaixar com a base aqui do ovário. Então, vou dobrar todas elas. Segura bem aqui na ponta e, ó, vira fazendo aqui a curvinha. Então, separando as mais abertas. Essa também tá um pouco mais aberta. Essa tá mais aberta, essa mais fechada. Então, essas a gente coloca primeiro aqui no centro e depois por trás as outras. Bem na base. E eu divido aqui em 3 realmente, tá? Para conseguir encaixar todas elas sem que elas fiquem batendo ou cruzando. Agora, nas interseções, eu venho com as outras. Então, desse lado aqui, eu já começo a encaixar.
Coloco bem firme aqui essa base. E agora eu venho descendo a fita, eu peguei inclusive uma fita nova para ficar limpinha. E venho descendo bem justinha até cobrir todo o arame. E agora sim, olhando aqui, ó, de todos os ângulos, rodando aqui devagarinho para vocês, ó. E como eu expliquei, você pode fazer toda fechadinha ou como essa daqui, com algumas pétalas abertas e ainda abrindo cada hora mais. Se quiser, eu ainda posso abrir um pouco mais aqui a parte interna, porque quando eu colocar no bolo, a parte interna desse miolinho também pode aparecer. Então, são possibilidades de você montar essa flor que ela realmente, eu acho muito especial, ela fica com um visual muito interessante. E essa aqui é só uma única possibilidade de pintura. Você pode fazer ela bicolor, com inúmeras cores, só com rosa, só com laranja, só com amarelo, enfim. Tem aí uma gama enorme. Entra lá no Google, dá uma olhadinha para você ver a quantidade fantástica de cor que tem essa tulipa. E reforçar que na terça-feira tem live às 8 da noite, horário de Brasília. E se você ainda não está lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp para receber todas as informações, as notificações das aulas, o link vai estar aqui embaixo, é só clicar e lá no Telegram você também escolhe o tema da live. Então, corre lá, clica e entra no grupo para poder participar de tudo. Te espero terça-feira.